Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, conhecido como Gamazzi, aqui de São Paulo, e hoje vamos falar sobre orientação de faixa, que é um negócio que a gente pediu por muitos anos. No fim das contas, a gente acabou nem usando tanto assim como acho que o Waze esperava que seria usado. Aonde a gente deve usar a orientação de faixa? Como que você pensa, onde que eu vou colocar? Posso sair colocando em tudo? Não precisa. Então, o ideal é, por exemplo, se você tem uma via com várias faixas e se você seguir por alguma dessas faixas, ela vai virar uma saída. Esse é um ponto que você precisa ter uma instrução. Então, por exemplo, se o motorista está nessa rodovia aí da foto, por exemplo, e ele segue pela faixa da direita, eventualmente essa faixa vai virar uma saída. Então, nesse ponto, é importante você ter uma instrução para que o motorista saiba que se ele não quer sair da rodovia, da pista que ele está, ele muda de faixa. Um local com muitas faixas, por exemplo, esse aqui, você tem duas que vão para uma saída e uma terceira que mais para o canto que vai para uma outra saída, é um local que vale a pena ter a instrução de faixa. E esses locais complexos com um monte de instrução para beneficiar o motorista. Basicamente, é onde o seu bom senso de editor indicar. Sempre pensa como que o motorista está vendo isso. Se você estivesse lá dirigindo, qual seria a instrução que você gostaria de ter ali? O que ia ajudar na direção? Importante, aonde que a ferramenta fica no WME? A gente às vezes tem editor mais novato que ainda não sabe onde fica a ferramenta. Clicou e selecionou um segmento, você tem as três abas: geral, as interdições, faixas e largura da via. Quando você clicar nela, você clica na parte adicionar orientação por faixa. Ele vai abrir uma caixa e você descreve quantas faixas tem para a instrução. Lembra que isso aqui não tem a ver com a largura dela, você está falando só da orientação. Nesse caso aqui são 5. Marquei as 5 e ele pega já automaticamente os segmentos que tem de saída desse local. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 faixas para sair para a esquerda, as 3 que vão reta e só uma que é para a direita. Só que pelo ângulo, vou mostrar no próximo aqui. Você pode fazer sobreposição das instruções. Então, por exemplo, tá vendo que ele ficou 2 mantém a esquerda, 3 reto e 1 mantém a direita. Mas a gente quer que ele mostre uma conversão de virada. Você pode sobrepor essa instrução. Clicou em cima da seta, você pode escolher qual é a instrução que você quer que ele mostre. Nesse caso aqui, eu coloquei um vire à direita. E aí, ele fica dessa forma. Então, o que estava antes igual do lado esquerdo, está mostrando assim do lado direito. Como que isso fica no aplicativo para o motorista? Então, isso aqui é a foto do local. Esse local aqui é o que está mostrando. No aplicativo vai aparecer dessa forma. Então, quando a pessoa receber a instrução para virar à direita, por mais que o ângulo seja um pouquinho quase de mantenha, ali é um vire mesmo. Então, vai ficar uma instrução de vire. Se a pessoa usar o aplicativo deitado, é dessa forma que visualiza. Aí tem uma opção. Sempre que você coloca a instrução de faixa, a gente tem a opção de só exibir ou exibir e falar. E tem o padrão do Waze. Vamos entender quais são essas opções. Deixa eu aqui. Ó, ao criar a instrução de faixa, quando você tem uma instrução de faixa, uma orientação que é para seguir em frente, você tem essas 3 opções. Clicou nessa caixa aqui, hoje em dia o visual dela está um pouquinho diferente que essa apresentação um pouco mais antiga, mas o funcionamento é o mesmo. Padrão do Waze segue as regras que a gente já conhece. Depende do nome da via, se vai ter orientação, se não vai ter orientação. O exibir e falar, ele funciona como uma instrução normal. Então, assim, sempre que você tem uma curva, um vire, o Waze mostra a instrução e fala. Quando é uma continuação comum, ele não fala. Vamos lá. Apenas exibir. Onde que a gente usa isso? Opa, passou uma aqui. Aquele caso que eu mostrei no começo, que você está numa rodovia e você tem uma rodovia de 5 faixas e a 5ª faixa da direita, por exemplo, ela vai virar uma saída. Você não precisa que a 60 km de distância dela, o Waze fale, em 60 km, use as 3 faixas da esquerda para continuar em frente. Você não precisa disso. Então, a gente usa a opção de apenas exibir. Porque essa instrução vai ser dada só quando o motorista de fato chegar no local. E o exibir e falar, ele dá a instrução de áudio e a instrução fica visível desde a última conversão feita.
Eu vou mostrar uns exemplos para vocês aqui. Ó. Por exemplo, esse aqui era uma instrução que estava exibir e falar para um segmento de entrada num túnel. O que acontece aqui? Tá vendo que nesse exemplo da esquerda, o motorista está a 1,5 km de distância e a instrução já está visível para ele no aplicativo. Então, daqui 1,5 km, ele sabe que ele tem que seguir em frente. Quando ele se aproximar do local da instrução, o Waze abre essa instrução e mostra que ele tem que usar as duas faixas do centro para entrar no túnel. Se ele ficar na esquerda, ele vai para um lugar, se ele ficar na direita, ele vai para outro lugar. Ele tem que ficar na do meio. Alguma dúvida nesse ponto aqui, gente? Se tiverem, marca o que vocês tiverem aí. Vai aí, Domar. Gabriel, com relação a isso, a essa questão do seguir, que é aquela história da melhor continuação, que por regra o Waze não vai falar. Nesse caso, se você colocar o apenas exibir, ele vai forçar. É isso? Exato. Na verdade, assim, se você colocar padrão do Waze, ele não vai falar nada. Se você colocar apenas exibir, ele vai só mostrar visualmente, mas não vai falar nada. E essa instrução só vai ser dada no local. Se você colocar... Mesmo que for continuação. Mesmo que for continuação. Ok. É que eu tinha entendido de forma diferente, eu forçava o TTS na continuação, no continue, entendeu? Eu não tinha entendido. Tanto o exibir e falar como o apenas exibir, ele sobrepõe o padrão do Waze. Então, assim, se você não quer que fale nada porque seria uma continuação comum, padrão do Waze. Inclusive, se colocar padrão do Waze pelo padrão ele tiver instrução, ele vai dar. Então, assim, você tem um controle maior. Quando você coloca exibir e falar, é porque você precisa que ele mostre e fale aquela instrução. É menos usado em casos de continuação, assim, mais comuns. Mas esse caso, ele está falando para todas as faixas, não importa se vai para a esquerda, para a direita, ou se vai continuar, é o mesmo padrão. Não, você só tem a opção de alterar o padrão exibir ou apenas exibir para o que é reto, para o que é continuação. Porque o que é uma conversão já vai dar a instrução naturalmente. Entendeu? Não entendi. Aqui, deixa eu voltar uma. Você só tem a opção de alterar esse padrão quando a instrução é uma reta. Entendeu? Quando é uma conversão, ele já vai dar a instrução porque é uma instrução que tem que ser dada, é uma conversão mesmo. Fechou. Porque aí, dessa forma, o Waze fala, você controla se você quer que ele fale ou não o ir reto. Tá? O importante, gente, é o seguinte: esse apenas exibir é o que a gente usa mais, por exemplo, em saídas de rodovia, que é aquele caso. Você tem uma faixa que vira uma saída, então a rodovia vai diminuir de faixas e vira uma saída. Porque se você se você colocar o exibir e falar, ele fica em 30 km, use as duas faixas para seguir em frente. Aí você passa. Em 20 km, use as duas faixas para seguir em frente. E aí você vai ficar louco. Imagina você pega a rodovia Rio-São Paulo, lá que ela vai até a ASP, vai embora e ouvindo instrução atrás de instrução. E não precisa, para seguir em frente. Então, em rodovias onde esses pontos de saída, normalmente vai ser só o apenas exibir. Ficou claro? Mais alguma dúvida, gente? É importante que faz diferença na hora do... Retornos e conversões. Vamos a um ponto. Eu não sei se todos sabem, mas quando você tem duas instruções de vire e vire em segmentos paralelos de mesmo nome, o Waze troca a instrução por um retorne. Ok? Todo mundo ciente disso? Então, o que acontece? Por exemplo, esse local aqui é uma avenida com 6 faixas e as 3 da esquerda são para fazer a conversão, à esquerda. A pessoa pode fazer a conversão e seguir pelo segmento aqui que vai em frente, ou ela pode fazer o retorno. Você nem precisa marcar o retorno, porque quando o motorista for fazer a conversão à esquerda, o Waze vai mostrar da forma que você desenhou no mapa. Mas se o motorista for fazer o retorno, olha o que o Waze faz. E isso aqui é automático, tá? Você não precisa, como editor, colocar a instrução de retorno aqui. Olha como é que ele está no WME. Ele está dessa forma no WME. Mesmo que aqui seja uma faixa só de vire, quando a instrução é para retornar, o Waze substitui a primeira para o retorno. Se você quiser forçar que as 3 mostrem retorno, aí você tem que usar uma caixa de junção ou Farlanes para fazer isso. Mas aí é outro tópico, não é essa apresentação.
Esse aqui é um negócio legal, que dá para a gente fazer composição de orientação de faixa. Você faz uma orientação de faixa complexa sem ter que usar farlanes nem caixa de junção. Vamos supor, você tem esse cruzamento aqui. Quem vem de cima aqui da rua Groenlândia, ele pode virar à direita na 9 de julho, à esquerda na 9 de julho no outro sentido, ou seguir em frente na Groenlândia. Isso aqui é o local visto de cima. Como que a gente pode fazer para dar orientação de faixa nesse semáforo aqui, para todas essas saídas, sem usar farlanes nem e caixa de junção? Isso aqui é um esqueminha que eu montei do mesmo local. Então, o motorista pode virar à direita e à esquerda. Esse semáforo aqui são 4 faixas. Então, você tem que colocar, ó, as 3 da esquerda são para quem vai seguir em frente e a da direita ela é exclusiva para virar. Se você tem 4 segmentos aqui e uma exclusiva para virar, no segmento do meio você só vai ter 3. Então, aqui você também coloca que são 3 segmentos. E desse segmento central, a da esquerda é exclusiva para virar. Então, você só tem 2 faixas que vão reto. O que acontece? Se você tem assim, somou com esse, o resultado do Waze é esse daqui. Parece mágica. E funciona. Isso é muito legal porque você pode, como você não precisa usar a caixa de junção e nem o farlanes, você não trava o segmento para editores de nível mais baixo. É só uma instrução de faixa aplicada em 2 segmentos na sequência. O Waze compõe essas instruções. Pode falar, Marcelo. Uma dúvida, Gabriel. Tem algum limite de distância para ele somar essa instrução ali? Não, são 2 segmentos na sequência. Não importa o tamanho desses segmentos. Não importa o tamanho deles. Ah, não, tem. Tem até essa mudança. Eu preciso pegar essa informação. Porque esse segmento central aqui, o que está com a caixa laranja, tem tamanho sim. Porque isso vai implicar nessa instrução. Certo. Eu vou ter que pegar essa informação. Você tem razão. Tem diferença assim no segundo segmento importa. Não era de 50 metros? Então, mas mudou desde no último meetup tinha aumentado. Eu não sei se esse 50 já foi o aumentado. Eu preciso puxar essa informação para não falar besteira aqui, cara. Mas pode ser isso. O Pablo pode ter razão. Eu achei que a única solução nesse caso era as farlanes. Então, não é. Na verdade, quando surgiu a orientação de faixas, essa era a única forma de fazer, porque não existia farlanes antes. Uhum. Então, só que é complexo, porque você depende de geometria, tem que ser um negócio específico. Com farlanes é muito mais fácil para você resolver os caminhos lá. Mas dessa forma funciona também. Eu acho que é. Bacana. Esse aqui que está colocado no mapa, como é que fica pro motorista? Quem vai virar à esquerda recebe a instrução 2 faixas, quem vai reto as 2 do meio, quem vai virar à direita. É isso daí. Mas eu vou pegar essa informação, Marcelo, para a gente depois até colocar junto aqui no vídeo, porque é importante ter essa informação registrada. Eu acho que o Pablo tem razão, são 50 metros do segmento central. Joia. Fala aí, Eduardo. Opa, obrigado pela oportunidade e desde já me perdoe pela pergunta newbie aí. Mas o que é Farlanes? Farlanes é orientação de faixas distantes. Na verdade, é um outro tópico. Você pode configurar no WME, eles chamam de caminhos, né, gente? É isso. São os paths. Você pode colocar, você marca segmentos na sequência para fazer orientação. Mas a apresentação é do Giba amanhã sobre isso. Tem uma apresentação no próximo domingo sobre Farlanes. É bem legal. Você vai gostar. Isso é bacana que dá para ajustar bastante coisa com os Farlanes. Largura de via. Mais alguma dúvida com orientação, gente? Ô, Mazi, só uma dúvida que eu acho que ajuda até os outros aí. Primeiro, parabéns aí, show. Nível de edição, acho que tem pessoal novo também. Nível de edição para fazer isso, você sabe qual que é? Está nível 4. A partir do 4. Tanto o FAR quanto a instrução. Boa.
Bom, eu vou mostrar aqui dois videozinhos que tem um exemplo de qual o problema de quando a gente não coloca a largura da via. Largura da via não tem nada a ver com número de faixas, sempre o final do... sim, bem lembrado, Felipe. Sempre quando a gente for dar a orientação de faixa, é o final do segmento. Até eu ia falar isso porque no largura de faixa é o começo do segmento. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Vocês já devem ter visto um problema parecido com esse daqui, ó. Você está dirigindo na rodovia, você seguiu pela rodovia, só que o Waze entendeu que você pegou a rampa de saída da rodovia. E aí ele já recalculou toda a rota, ficou aquela bagunça, só que na verdade você estava seguindo pela rodovia. E ele te pulou para fora do segmento, depois ele voltou e arrumou sua rota. E esse mesmo local com a configuração das larguras das vias corretas, tanto a da rodovia como a da rampa de saída. Tá vendo? Ele tolera mais essa diferença de posição do seu GPS dentro da rodovia. E aí, não tem problema. Vamos lá. Aonde que aparece esse local para a gente colocar a largura da faixa? Mesmo clicou no segmento, você tem a aba geral, interdições, faixa e largura. É o primeiro tópico. Então você vai lá, número de faixas, só contar na entrada do segmento, não é na saída dele, é na entrada do segmento. A largura, ela é padrão. Você até consegue editar se você desmarcar essa caixinha. Mas aí você vai querer ir lá medir? Não precisa. Isso aqui é um padrão adotado pelo Waze conforme a categoria da via, tá? Aonde que você vai colocar a largura de via? Gente, basicamente em tudo, porque isso facilita muito para o funcionamento do Waze. Mas a gente pode priorizar as vias paralelas, pedágios e onde você tem divisão de pista, que são onde acontecem os maiores problemas. Vamos a alguns exemplos aqui. Vias paralelas, você tem, para quem é de São Paulo, aqui, ó, Marginal Tietê. Um monte de pista andando uma do lado da outra, e o Waze precisa entender onde o motorista está. O que acontece? Quando você coloca a largura de via, vamos supor, você fala que você tem 3 faixas na pista expressa e 2 do lado. Quando o motorista estiver na pista expressa, o Waze vai entender que a tolerância do erro do GPS dele é maior do que se ele estivesse só na pista central, que é uma pista menor. Então, assim, se o motorista está muito fora da onde ele deveria estar, num lugar onde você falou que só tem uma faixa, então ele provavelmente não está nela. Agora, se ele está um pouquinho fora, no lugar que você falou que tem 3, 4, 5 faixas, ele tolera esse erro ele tolera o erro esse desvio do GPS. É por isso, é para posicionar o motorista corretamente no segmento. Pedágios. Vocês já ligaram a camada de GPS em pedágios? É um caos, porque, por exemplo, isso aqui tem 20 cabines, 18 cabines. Então a faixa é muito larga. Às vezes o que acontece? O motorista está na faixa mais à esquerda do segmento aqui, ó, o verde, aqui, o expresso. E ele acaba jogando ele para outro segmento. Porque ele fala, pô, ele está muito longe. Se o motorista estiver nesse ponto de cá, ele está muito fora do segmento original que ele deveria estar, e ele está mais perto do outro. Mas, na verdade, é porque o segmento original, esse verde, ele é, de fato, muito mais largo. É porque, visualmente, a gente não vê isso. Mas, quando você coloca a largura da via, o Waze entende esse espaço todo e tolera esse erro até você ir para o próximo segmento. E vias, quando você tem divisão de pistas. Isso aqui é importante. Você tem que acrescentar a largura da via nos 3 segmentos. O que você tem a de entrada, o que você está saindo, o que é a divisão e o próximo segmento. Porque ele consegue fazer esse cálculo. O que o pessoal do Waze explicou para a gente? O tempo todo, ele faz um cálculo de probabilidades. Se você está vindo num segmento isolado, e do nada vai chegando uma outra pista que você não tinha concentrado nela, e ela fica paralela a você, e o Waze percebe que você podia estar em cima dela, mas você não tinha concentrado nela, a probabilidade de você de fato estar naquela pista errada é menor. Agora, quando você tem uma via que tem uma saída, e aí então você poderia ter errado o caminho, porque você poderia ter tanto na pista A como na pista B. Então aí você tem uma probabilidade maior. É assim que o Waze faz a conta de onde você está. Ele não é só o ponto do GPS. É assim, é provável que o motorista esteja nessa pista ou não. Quando você coloca a largura da via, você ajuda o Waze a entender essa diferença de erro do GPS. É basicamente isso. Não tem muito segredo.
E, gente, pode colocar em tudo. Não tem, mas aqui mal você não vai fazer, entendeu? Se você colocar a informação correta, lógico. Tempo para dúvidas, pessoal. Fala aí, Daniel. Ô, Gabriel, você sabe se tem algum script, alguma coisa nativa do próprio Waze que ajude a gente a ver visualmente a largura? E outra dúvida, talvez se der para responder essa primeira seja melhor. É largura de faixa ou largura de via? Largura de via. A largura da via. A largura da faixa, você coloca aqui, ó. Então, assim, quantas faixas tem aqui? 3. Então, a largura da via são 3 faixas. Qual que é a largura de cada uma dessas faixas? Nesse tipo de segmento, o Waze está considerando 3,30 metros para cada uma das faixas, tá? Então, é a largura de via que a gente está colocando. E, assim, script não tem, mas é basicamente a imagem de satélite, ajuda. Quantas faixas tem desenhadas na pista? Tem 3 faixas, coloca 3 aqui, e a largura de cada uma dessas faixas usa o padrão, se você não soubesse o tamanho dela. Só complementando, Gabriel, ali, eu acho que pela dúvida do Daniel, ele vai somar e vai entender que aquela via tem 9,90 metros. Perfeito, é exatamente isso. Essa via aqui tem 9 metros. Cada faixa tem 13,30. Perfeito, é isso aí. Então ele vai considerar como se fosse um segmento largo de 9,90 metros. É isso. Perfeito. Então, a gente configura a largura da faixa e ele multiplica pela quantidade para calcular automaticamente a largura da via. A largura da via tem sendo via. Você só precisa colocar quantas faixas tem, na verdade. A largura ele já tem por padrão lá, já é automático. É mais fácil colocar só quantas faixas tem, para não dar problema. Se tiver mais alguma dúvida, gente, agora é a hora. Certo? Então, acho que é isso, Leandro. Gente, obrigado, viu? Ô, Gabriel, mais uma coisa aqui, se eu não estiver falando demais. Só uma opinião, de repente, se mais outras pessoas puderem opinar. Aqui em Maceió a gente tem uma via que elas são 4 faixas e no final dela 2 vai para um lado e 2 vai para o outro. Nesse caso, vocês já são necessário colocar a instrução por faixa ou manter a esquerda e manter a direita? Não, mas aí é de orientação de faixa. Eu acho que se é um local que é importante mostrar, acho que sim. Orientação por faixa é muito difícil ela ser problemática quando você coloca a instrução. Então, se você tem uma pista com uma via com 4 faixas, acho válida a aplicação de orientação por faixa, sim. É muito difícil algum motorista reclamar porque tem uma orientação a mais. O meu avô sempre falou, o que abunda não prejudica. Acho que é isso, Leandro. Posso encerrar a apresentação aqui? Não sei se mais alguém. Acho que é isso mesmo, Gabriel. Muito obrigado. Obrigado também Valeu, ao gente. Marcelo aí. Obrigado a todos, né, que participaram. E no próximo domingo, como já foi falado aí, né, só complementando, vamos falar sobre Farlanes, caminhos distantes. E também sobre o Discuss, né, o fórum. Era para ter sido já esse assunto lá no começo, né? Mas como teve essa mudança aí pro Discuss, então a gente está ainda se inteirando, né, dessa nova ferramenta aí. Mas no próximo domingo daí vamos ter esses 2 assuntos. Beleza, pessoal? Agradeço muito de coração a todos que participaram e nos vemos no próximo domingo. Novamente, bom domingo a todos. Bom domingo, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Boa tarde, bom domingo a todos. Um abraço. Falou, obrigado, parabéns. Valeu, obrigado. Valeu, abraço. Tchau, tchau.